Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios. Nós estamos estudando aí o livro de Provérbios. Nesse momento, eu vou pedir para você abrir em Provérbios capítulo 18, verso 13. E deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver outros versículos, tá? Provérbios 18, 13. Todos acharam? Amém? Amém. Então, vamos ler o que diz a palavra. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós. Eu quero te pedir hoje, Senhor, que a Tua palavra ela possa ser ouvida, mas não apenas ouvida, ela possa ser acolhida no coração dos meus irmãos e que nós possamos começar a observar as nossas próprias vidas e comecemos a perceber onde nós temos falhado e comecemos a colocar a Tua palavra em prática para que o Teu nome seja glorificado através de quem nós somos, através do que nós dizemos, através do que nós fazemos. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando aqui o livro de Provérbios e deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar na expressão assim, karma moment? Quem aqui já ouviu? Momento karma, em português, karma moment. O que é isso? É quando alguém faz uma coisa, tipo assim, alguém quer fazer uma coisa de mal para outra pessoa, quer prejudicar alguém, e aí aquilo volta para a pessoa, e a pessoa se dá mal no final. Se você procurar depois no YouTube, por exemplo, tá Karma Moment, vai ter um monte de vídeo engraçado em que alguém tentou fazer alguma coisa de ruim para outra e acabou se dando mal. A ideia que eu quero falar aqui para vocês é que, às vezes, algumas coisas que nós fazemos, a gente pregou domingo passado sobre palavras danosas. Às vezes a gente usa a palavra que podem causar dano nas outras pessoas. Mas às vezes essas palavras, elas podem voltar para nós e causar dano na nossa própria vida. Seria uma espécie aí de momento karma, né? Você usa uma palavra, às vezes para prejudicar alguém, solta uma palavra danosa e aquela palavra volta para você e prejudica a você mesmo. Então, um exemplo na Bíblia de alguém que fez uma coisa e aquilo voltou contra ele mesmo, foi Amã. Quando a gente estudou o livro de Esté, nós vimos lá que o Amã, ele fez uma forca bem grande, que ele queria enforcar Mordecai, ou Mardoqueu, depende da sua tradução, né? E aí, no final das contas, quem acabou sendo enforcado lá foi o próprio Amã. Ele tentou fazer algo de ruim para alguém, mas aquilo foi usado contra ele mesmo. Então, a gente está nessa série agora, onde a gente está vendo algumas coisas relacionadas às palavras no livro de Provérbios. Ele tem muita coisa a dizer sobre o uso das palavras. E o que eu queria dizer hoje para você é, tome muito cuidado com as suas palavras. Tome muito cuidado com as suas palavras, para que elas não acabem voltando e prejudicando você mesmo. Tá bom? Hoje nós vamos ver dois exemplos. Duas maneiras de como a gente pode usar palavras que podem voltar contra nós e trazer prejuízo para nossas próprias vidas. E a primeira maneira que isso pode acontecer é que através das suas palavras, você pode atrair vergonha para você mesmo. Olha o que o texto diz aí, capítulo 18, verso 13, que a gente leu. Olha o que ele diz. Quem responde antes de ouvir, o que acontece? Comete insensatez, tolice, e passa vergonha. Aqui nós temos o exemplo de alguém que fala, solta palavras, e o resultado dessas palavras é trazer vergonha para a própria vida da pessoa aqui. O tolo, o insensato, ele é alguém que ele se acha o cara. Ele acha que ele é a pessoa mais legal do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa que sabe mais sobre tudo no mundo. E aí ele sai soltando palavras. Ele não para ouvir, porque ele acha que tem solução para tudo. Ele não precisa ouvir as pessoas, o que ele precisa é dizer para as pessoas as coisas brilhantes que ele acha que ele tem dentro do coração, dentro
da mente dele. Então ele nem escuta, ele já sai falando. E o resultado é que essa pessoa, ela acaba, mais cedo ou mais tarde, passando vergonha. Sabe, o tolo, ele é apressado. Antes de falar alguma coisa, ele não averigua, ele não tenta se inteirar mesmo, saber se aquilo realmente é do jeito que ele acha que é. Ele não estuda, ele acha que pode emitir opinião sobre tudo, sobre qualquer coisa. Ele é expert em tudo. Esse tempo agora, né, que polarização aí, todo mundo discutindo até remédio. Uma vez alguém perguntou algo sobre isso, eu disse assim, olha, eu não tenho formação nenhuma em medicina, não tenho formação nenhuma nessa área aí de vírus e tudo mais. Então, o único conselho que eu posso dar para você é procure um médico, se você estiver doente, e pergunte lá qual é o tratamento que ele recomenda. Fora isso, qualquer coisa que eu falar, é tolice minha. Qual é a base que eu tenho? Qual é o fundamento que eu tenho? Para dizer se serve, se não serve, se é bom, se é ruim. Eu não estudei sobre aquilo. Então, estou dando um exemplo, né, que é um assunto aí discutido aí na moda. Mas, se você for lá na internet, nas redes sociais, você vai ver as pessoas achando que elas podem dar opinião sobre tudo no mundo. Não estuda, não se inteira, mas já abre a boca e sai falando. Não pergunta antes, já chega ali dando uma resposta, pronto para opinar. O provérbio está dizendo, esse é o tolo. Ele não escuta antes, ele não aprende antes, ele não se inteira antes, não estuda antes. E ele vai acabar passando vergonha. Dá uma olhadinha comigo, outros 2 textos em Provérbios. Provérbios 26, 12. 26, 12. Olha o que o texto diz. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O que o texto está dizendo para nós? O cara que acha que já sabe de tudo, ele é o cara. Ele pode falar sobre tudo, porque ele é uma enciclopédia ambulante. Ele é o Google encarnado. Sabe de tudo. Tem mais esperança para o tolo do que para ele. O tolo, pelo menos, mais cedo ou mais tarde, percebe que está falando bobagem. Percebe que não sabe sobre tudo. E pode ser que aprenda alguma coisa. Mas esse aqui que acha que não precisa ouvir ninguém, que já sabe de tudo, vai acabar passando vergonha. Olha Provérbios 29, 20. 29, 20. Mesma coisa. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O apressado não para. Já vai saindo as palavras pela boca. Não para aprender, não para estudar, não para perguntar, para entender melhor. Ele diz, pronto, tem mais chance para o tolo do que para ele. Então, Provérbios, ele está nos alertando aqui. Tenha cuidado com suas palavras. Antes de falar, alguém já disse, né? Deus fez a gente com uma boca e 2 orelhas, né? Antes de falar, tente ouvir, tente aprender, tente realmente entender. Porque senão, você vai acabar passando vergonha. E depois que você se informar, depois que você estudar, depois que você perguntar e tentar entender bem a situação, ainda tem outra etapa. Sabe o que você faz? Você oferece a sua impressão, a sua proposta, a sua possível solução, e isso se houver espaço. Se as pessoas estiverem querendo saber a sua opinião, porque às vezes as pessoas não querem saber, né? E você vai passar vergonha do mesmo jeito. Por que eu estou dizendo ofereça? Porque a gente é muito tentado a vir e querer martelar a nossa opinião sobre as pessoas. Então a gente já chega tentando botar a goela abaixo, impor a nossa opinião. Se você não quer passar vergonha, ofereça. Né? Conselho, né? O pessoal diz aí, né? Se fosse bom, a gente vendia, né? Então pronto, às vezes você quer aconselhar alguém, às vezes você acha que você tem a solução para a vida de alguém, que você tem uma boa opinião sobre algo, mas às vezes as pessoas não querem ouvir.
As pessoas às vezes vão desprezar o que você tem para dizer. Então, para você não passar vergonha, você diz assim, olha, eu acho isso. Se você quiser receber, amém. Eu acho que por aqui é melhor. Acho que esse caminho é melhor. Mas tenha cuidado com as suas palavras, porque senão elas podem trazer vergonha para você, tá? Como eu já disse, às vezes a gente vai falar sobre algo e nos faltam informações. E por isso, se a gente não parar para ouvir bem, nós vamos passar ideias erradas para as pessoas, porque nos faltam informações. A gente pode ter uma falsa impressão. Para o tolo, tudo é claro, tudo é óbvio demais. O tolo. Como eu já falei, ele se acha, eu acho que já sabe de tudo. Eu vejo muito isso, por exemplo, às vezes em debates teológicos. O camarada, ele comprou uma Bíblia de estudo, ele já acha que é um teólogo, né? Às vezes ele começou, está ainda na introdução, o primeiro livro que ele vai ler de teologia, aí ele já está na internet debatendo, brigando com o povo, vai passar o dia todinho naquilo ali. E quando você mostra assim, olha, não é bem por aí, ele diz assim, como não? Está aqui, ó, é tão claro, é tão evidente, é porque ele é ignorante. Ele não sabe ainda das possibilidades que existem. A ignorância, ela é atrevida. Porque como o ignorante, ele acha que só existe aquilo, só tem aquilo ali que ele acha. Ele não estudou, ele não conhece as outras possibilidades. E aí, por isso, ele se acha cheio de razão. Ele é atrevido. É rápido para ele brigar com os outros, porque ele acha que está cheio de toda razão. Tenha calma. Às vezes você simplesmente não conhece algumas coisas. Escute bem o que o outro tem a dizer, e então avalie com seriedade aquilo que o outro tem a dizer. Você pode estar errado no final das contas. Quantas vezes aquilo que a gente acha, né, aquilo que parece, no final das contas não é o que a gente pensava. Eu conheci um missionário que ele foi para a Europa fazer missão lá, e no caminho para o lugar onde ele estava indo, que era uma região, uma comunidade árabe, e ele ia evangelizar lá nessa comunidade, ele passou pela Inglaterra. E sabe o que acontece? Ele tinha que cruzar uma parte lá em Londres, né? E aí no caminho, ele andando, com um mochilão nas costas, cruzando a cidade para poder pegar, acho que era um trem, um avião, não lembro o que era. E no caminho ele passou em frente à Abadia de Westminster, que é um prédio muito famoso lá na Inglaterra, lá em Londres. E ele foi bater uma foto na frente. Bateu a foto e continuou andando. Lá na frente, ele passou em frente àquela roda gigante, né, bem grande, que existe lá em Londres, bem famosa. Ele parou, tinha parado também no Big Ben, né? Bateu a foto lá na roda gigante e continuou o caminho. E sabe o que aconteceu? Ele postou essas fotos. Sabe o que aconteceu? Várias agências, pessoas cancelaram as ofertas missionárias que enviavam para ele ele pudesse ir lá evangelizar entre os árabes. Por quê? Por causa de uma foto, que as pessoas não tinham as informações completas, elas acharam que, vixe, pensei que ele tinha ido fazer missão, mas não, ele está fazendo turismo. Quem vê Instagram não vê vida real, né? Às vezes você está vendo só uma parte da história. Procure se informar. Às vezes nem tudo que parece é. E às vezes a pessoa vai ser prejudicada, você vai prejudicar alguém, porque você supôs uma coisa, quando na verdade era outra. Toda história tem dois lados. Por isso que antes da gente falar, a gente tem que ouvir. Olha, se eu não tivesse aprendido isso com alguém não tivesse me dito isso, eu tinha aprendido essa realidade, que toda história tem dois lados, só no aconselhamento pastoral. Quantas vezes a gente chega para aconselhar uma pessoa, quando a gente escuta o que a pessoa está dizendo ali, aí a gente acha, é isso, né? O outro está errado. Aí quando a gente vai escutar o outro, a gente percebe que, na verdade, aquele primeiro só contou a parte que lhe interessava. A parte onde ele foi ofendido, né? Tinha uma outra parte da história que a pessoa não contou. Então, toda história tem dois lados. Eu ia aconselhar uma pessoa, chegava lá, a pessoa dizia, não, é porque fulano fez isso, fez aquilo outro. Vixe, rapaz, fulano deve ser muito ruim. Quando eu ia falar com o fulano dizia assim, não, mas é porque a outra pessoa fez isso. Peraí, então tem dois lados aqui da história. Os dois aí fizeram alguma coisa de errado, e os dois precisam se arrepender, e os dois precisam se consertar.
Mas se a gente não parar para ouvir, se a gente for logo comprando ali a versão, ou se a gente for logo despejando as nossas ideias, o que a gente acha, a gente, no final das contas, pode acabar fazendo alguma injustiça, passando vergonha e mostrando a nossa tolice. Porque nós não ouvimos os dois lados, porque nós não paramos para avaliar, para entender, para conhecer, antes de falar, antes de emitir as nossas opiniões. Dá uma olhadinha comigo aí no capítulo 12 de Provérbios, no verso 13. Olha o que o texto diz. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Às vezes, aquilo que a gente diz pode ser uma armadilha que nós estamos construindo para nós mesmos. Esse aqui tenta fazer o mal para o outro por meio das suas palavras, e aquilo acaba se voltando contra ele mesmo. Dá uma olhada no capítulo 17, verso 28. Até o insensato, o tolo, passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O que é que o texto está dizendo aqui? Até o tolo, quando ele está lá caladinho, sem abrir a boca, sem falar nada, as pessoas olham assim e dizem assim, rapaz, fulano então é uma pessoa muito sábia, né? Reservada, não entra em conflito, não entra em atrito. Está aí, ó. Mal sabe que é um tolo, né? Mas o tolo calado, refreando sua língua, ele ainda se passa por sábio. O que esse provérbio está ensinando para a gente? Alguém pode achar que você é tolo, mas você não precisa dar razão para o outro abrindo a boca e falando tolice. Se você ficar caladinho, até aquela pessoa pode começar a desconfiar e achar que você, na verdade, é sábio. O que a gente já começa a aprender aqui sobre todos esses princípios que Provérbios está apresentando para a gente? Uma vez, de vez em quando abro as caixinhas de pergunta lá no Instagram, né? E aí uma vez uma pessoa colocou lá a seguinte questão. Pastor, ninguém acredita em mim. Minha mãe não acredita em mim, meus amigos não acreditam em mim, meus parentes não acreditam em mim. O que fazer? E eu respondi para aquela pessoa, olha, se aqueles que estão mais perto de você, sua mãe, seus parentes, familiares, seus amigos, eles não confiam muito em você? Eles não se preocupam muito em ouvir qual é a sua opinião sobre as coisas? Não dão muito crédito para o que você diz? Eu só posso concluir uma coisa. Todo mundo está errado e você está certo? As pessoas que mais gostam de você, que mais se interessam com você, todo mundo está errado e você está certo? Eu só posso concluir que você deve ter dado motivo para que essas pessoas, né, através do seu histórico, chegasse ao momento que realmente elas... Eu não vou dar credibilidade não, porque essa pessoa aí é meio maluca, né? Fala umas coisas meio sem sentido, fala bobagem, mete os pés pelas mãos. Só que sabe o que acontece? É mais fácil culpar os outros do que a gente se reavaliar. Do que a gente parar e pensar, peraí, será que eu estou dando motivo? Será que eu realmente não tenho feito coisas que façam com que as pessoas olhem para mim e não me deem crédito? E me desprezem, assim, no sentido de desprezar o que eu tenho para dizer, minhas opiniões, minhas ideias? É mais fácil eu culpar os outros. Está todo mundo errado e eu estou certo. Os outros é que não percebem o Einstein que eu sou, né? Os outros é que não percebem a genialidade que eu tenho. Eu sou um gênio incompreendido. É mais fácil culpar os outros, né? Todo mundo está errado e eu estou certo. O tolo, quando você vai aconselhar o tolo, ele ainda fica com raiva. Porque ele não quer ser confrontado, ele não quer ser avaliado. Ele quer alguém que simplesmente passe a mão na cabeça dele, dê um tapinha nas costas e diz, não, é isso mesmo, você está sendo injustiçado, vá lá, continue, siga a sua vida. Mas isso não vai fazer bem a ele. Então, cuidado para você não ser um tolo como esse.
E no final das contas ficar achando que todo mundo é que está errado e você está certo. Se todo mundo, as pessoas ao seu redor, as pessoas que mais amam você, elas não ligam muito para o que você tem a dizer, então comece a olhar se o problema não está em você. E comece a se avaliar. Para quê? Para que você não passe a imagem de um tolo e não passe vergonha. Às vezes o que você vai precisar, deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos. É lançar uma nova semente. Você passou a vida toda lançando uma semente ruim, lançando uma imagem ruim a seu respeito. E então você parou e viu, realmente o problema pode estar comigo, pode ser eu. O que eu faço daqui para frente? Lanço uma nova semente. Agora você vai precisar agir com paciência. Sabe por quê? Porque as coisas demoram. Você passou a vida toda passando uma impressão de que você era um tolo. Aí você quer que do dia para a noite as pessoas olhem para você e mudem a impressão que elas têm, que você construiu ao longo da vida? Não, vai demorar. A árvore demora para crescer. E você vai precisar ser consistente. Vai precisar ali dar testemunho. Você vai precisar ali viver realmente agora essa nova vida. A vida do sábio. Para que as pessoas elas comecem a olhar, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou na vida dessa pessoa. Parece que a pessoa está mais madura, mais sábia, né? É que nem a pessoa que vai para a academia, né, irmão Fábio? Chega lá na academia, aí a pessoa assim, está meio circular, né? Aí chega lá e diz assim, o que é que você quer? Qual é o seu objetivo, né? Eu quero afinar aqui, quero engrossar aqui, em um mês. Aí você passou quantos anos da sua vida, né? 20 anos da sua vida, só na Coca-Cola, na pizza, na massa, e você quer um mês resolver o seu problema? Não, você tem que lançar uma nova semente. Vai demorar um pouco mais, né? Tem que ir aí com calma, ser consistente, pronto. Essa é a ideia aqui também, tá? Você tem que começar a refrear mais a sua língua, refrear mais a sua boca, pensar mais antes de falar, perguntar bem para entender, não é só para acusar o outro, não é perguntar com sarcasmo, para entender, estudar a questão e no final das contas oferecer a sua opinião, seu conselho. Olha, eu acho que assim é melhor, mas não sei. Você julgue aí, avalie se é um bom conselho, se é um bom caminho. Agora, eu disse que nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque por meio das palavras nós podemos atrair um dano para a nossa própria vida. O primeiro dano aqui que a gente pode atrair é vergonha. A gente fala as coisas e aquilo pode trazer vergonha para nós mesmos. Podemos criar a imagem de que somos tolos, ok? Mas a segunda coisa que as nossas palavras elas podem atrair para nós é confusão. Com as minhas palavras, eu posso atrair para mim confusão. Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu digo. Vamos dar uma olhadinha, volta lá para Provérbios 18, olha o verso 6. Provérbios 18, 6. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Literalmente aqui é, os lábios do tolo, por isso a ideia de palavras, né? O que vem dos lábios, as palavras, os lábios do tolo, eles fazem o tolo entrar numa briga, numa confusão. Literalmente é essa. A ideia aí de provocar, a ideia de fazer ele entrar na briga. E o outro verso vai dizer que a boca, por isso a ideia da conversa, a boca do tolo, ela chama açoites para ele. Literalmente seria isso. Por isso a ideia de atrair, né? Chama golpes para ele, açoites para ele. Então a ideia é que o tolo, por meio do que ele diz, ele se coloca dentro de uma confusão e pede para apanhar. Essa seria a ideia aqui desse versículo, tá? Então, cuidado. Primeiro, cuidado com o jeito como você fala as coisas. Às vezes a pessoa se já vem todo armado, né? Ela vem com a faca no dente. Está lá o Rambo, né? Pronto para destruir a outra pessoa. Cuidado com a maneira como você fala. Às vezes você vem já cheio de piadinha, né? Soltando piadinha, com sarcasmo. E aí o que você
que você está esperando que aconteça? Que a outra pessoa olhe para você e diz assim, ai, que coisa maravilhosa, que palavras bonitas. Suas palavras me acalmaram. Suas palavras, né, me fizeram refletir sobre a vida. Não. Você está atraindo uma reação proporcional ao que você está falando, ao que você está dizendo. Você já vem de uma maneira agressiva sobre a pessoa, você já vem de uma maneira ali que você está humilhando a pessoa, ou criticando a pessoa ali, sem justificativa. O que você espera? Que a pessoa, ela reaja. Ela se defenda, se justifique, ela brigue. É isso que normalmente vai acontecer. Sabe, já também aconselhamento bíblico, né, já lidei. Gente que chegava assim, eu disse, meu Deus, vai me bater hoje, né? Ela vinha irado, assim, irado, né? Cheio de raiva, de fúria. Aí o que eu faço? Eu deixo a pessoa falar. A pessoa vem com raiva, né? Você deixa ela falar. Aí a pessoa fala, aí fala. Por quê? Aqui eu já estou falando sobre como você reagir a isso, tá? A pessoa vem falar com você já cheia de ira, de piadinha, disso, aquilo, outro. Ao invés de você reagir, você deixa a pessoa falar. Por quê? Porque enquanto a pessoa está falando, ela também está se entregando. Ela está dando munição para você. Ela está te dando coisas que você vai poder usar contra ela. Então, se você, por exemplo, é essa pessoa que está lá falando, brigando, e não escuta, e não para, e não respira, pronto, você está dando munição para o outro usar depois aquilo contra você. E você é que vai ficar feio na história, não é o outro. Então deixa a pessoa falar. Pronto, depois que a pessoa ela deu uma respirada, ela já me deu um monte de informações ali, e eu vou só nos pontos certos, né? Você disse isso, mas você disse isso, mas você disse isso. Está errado isso, está errado isso, está errado isso. Olha aí o capítulo 17, verso 27. Olha o que ele diz. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Olha como é que você tem que ser. Ao invés de você ser esse, que vem já, né, na sua palavra, provocando briga, já vem com a sua palavra ali, querendo trazer para você briga, confusão, ele fala aqui, quem é comedido no falar, ou quem poupa as palavras, literalmente essa é a ideia. Quem refreia as palavras, segura a língua, né, a boca. Pronto, essa pessoa, ela sabe a hora certa de usar as palavras. Ele está dizendo, essa pessoa é que tem conhecimento. Essa pessoa é que de fato sabe das coisas, tem sabedoria, tem entendimento. Ela sabe manter a calma. Então a ideia aqui é o quê? Mantenha calma. Refreie, guarde as palavras aí, guarde. Para você usar na hora certa, no momento certo. Essa pessoa é que sabe das coisas, é que tem entendimento. Não apenas aqui, você tem o jeito certo de falar as coisas, mas também tem a hora certa de falar as coisas. Por isso que ele está dizendo assim, guarde as palavras aí um pouquinho, porque tem a hora certa. Dá uma olhadinha comigo. Não, ainda aí no capítulo 17, o verso 27. Ele diz que essa pessoa ela tem calma, ela guarda as palavras, ela sabe a hora certa de usar, ela sabe a hora certa de falar. Agora, você quer falar demais, quer falar o que dá na telha, quer falar por impulso, não, mas eu estava com raiva na hora, eu tinha que falar. Quem disse para você que você tinha que falar? Quem disse para você que você tem que dizer tudo o que vem na sua cabeça? Tem gente que se orgulha disso, né? Eu falo mesmo. Quem disse para você que você tem que falar mesmo? Tem a hora certa, tem o jeito certo. Agora, se você fala do jeito errado, na hora errada, o que você atrai para você? Confusão, briga, açoites. Agora, se você fala do jeito certo e na hora certa, você evita um monte de problema para a sua vida. E você ainda pode ser um instrumento de transformação na vida da pessoa. Porque você falou do jeito certo, na hora certa. Se você fala mais do que você devia, e é geralmente isso que acontece, com quem fala irrefletidamente, com quem fala apressadamente, com quem não mantém a calma e não segura as palavras, você acaba se entregando. Você acaba se arrependendo depois de coisas que você não deveria ter dito.
E as pessoas vão usar isso contra você, e você vai aumentar o seu problema. Às vezes você podia até ter a razão, e você perde a razão por causa do jeito que você fala, por causa da hora que você fala. Então tenha cuidado, tenha cuidado. O que a gente já pode aprender aqui é: segure a sua língua. Segure a sua língua. Engula as palavras. Diz que na história da igreja, um determinado rei tinha se convertido ao cristianismo. Quando ele foi se batizar, ele perguntou assim: olha, eu posso me batizar com esse braço assim para lá de fora? Eu me batizo todinho, mas esse braço fica para fora. Por que isso? Porque eu sou rei, eu preciso participar de guerras, e esse meu braço não pode ser cristão. Esse meu braço aqui tem que lutar, né? Aí um professor meu disse assim: agora eu descobri qual é o problema de muitos crentes. É que na hora que a gente vai batizar o crente, batizou lá nas águas, pode olhar, ele estava de boca fechada. Batizou tudo, mas a língua não batizou. A língua não ficou cristã, não ficou crente. Aí pronto, a confusão vem. Então, o que você presta atenção no que você vai dizer? Ó, o que eu vou falar vai edificar, vai construir, vai ajudar. O que eu vou falar é necessário que eu diga? É necessário que eu diga isso mesmo? É importante que eu diga? O que eu vou falar está no momento certo de eu dizer isso? A pessoa agora ela vai poder refletir realmente. Está na hora certa de falar isso. O que eu vou falar? Eu estou calmo para falar? Eu estou preparado para falar? E tem uma pergunta a mais que você tem que se fazer. E se a pessoa não reagir bem ao que eu tenho para dizer? Eu estou pronto para reagir da maneira correta? Para manter a calma? Para não fazer daquilo ali uma confusão maior? Na verdade, muitas vezes eu penso até em uma outra coisa. Eu penso até assim: será que eu não vou ser mal interpretado falando isso dessa maneira? Nem sempre a gente consegue não ser mal interpretado, mas a gente tem que pensar. Pensar no peso das nossas palavras, pensar no que está saindo da nossa boca. Para quê? Para não atrairmos confusão para nós mesmos. Existem brigas, meus irmãos, que nós temos que comprar. Tem briga que a gente tem que comprar. Às vezes, por justiça, pelo outro, pela causa do outro, para realmente ajudar o outro, pelo bem do outro. Às vezes a gente tem que comprar algumas brigas. Às vezes brigas por santidade na nossa vida, para manter a nossa postura diante de Deus. Santidade na nossa casa, para a gente ver o crescimento espiritual da nossa casa. Às vezes a gente vai ter que confrontar o marido, confrontar a esposa, confrontar os filhos em amor, para o bem deles, para o crescimento espiritual deles, para consertar a vida deles, pela nossa missão, para fazer o reino de Deus avançar. Tem algumas brigas que às vezes a gente precisa comprar. Mas não compre as brigas erradas. Tem gente que compra qualquer briga. Não. Por exemplo, não compre brigas por reputação. Ah, mas falou de mim, e falou isso, e eu vou lá. Não vá. Você tem pai. Você tem advogado. Jesus é nosso advogado. Não vá. Sabe o que você vai fazer? Às vezes é uma cilada do diabo para você se meter numa confusão e manchar seu testemunho. Mantenha só a sua conduta. Fale a verdade. E pronto. Mas não vá aumentar a confusão. Não caia na isca. Sabe de uma coisa? Nós já perdemos tudo em Jesus. As pessoas podem falar o que elas quiserem de nós. Nossa reputação já foi perdida, porque nós não somos mais de nós mesmos, nós somos dele. O que importa é o que ele acha de nós, o que ele pensa a nosso respeito. E sabe de uma coisa? As pessoas elas falam mal de nós, sem motivo. Quando elas falam mal de nós e aquilo é calúnia, a mentira vai aparecer. Continue dando seu testemunho, vivendo a sua vida correta com Deus. Que lá na frente, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver que aquela pessoa é que estava errada. Que aquela pessoa é que não é digna de confiança. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: não, fulano de tal, falaram isso dele, isso e aquilo outro, mas eu olho para a vida dele, o cara continua vivendo assim, andando com Deus. Tem sentido isso.
Então você não precisa comprar essas brigas. Deixe que o Senhor vença essas batalhas por você. Às vezes, irmãos, nós saímos por aí comprando toda briga que aparece, pelos motivos errados. E ao invés de, a gente se esquece que nós estamos numa missão, a nossa vida tem que ser um instrumento. Para quê? Para a glória de Deus e para a salvação dos perdidos. Mas às vezes por causa das nossas palavras, do que nós temos dito, de como nós temos reagido, de como nós temos entrado em conflito com as pessoas, sabe o que acontece com a gente? Nós nos tornamos às vezes uma pedra para impedir, atrapalhar o encontro de uma pessoa com Deus. Você já pensou nisso? Que às vezes tem gente que não vem para a igreja ouvir a palavra de Deus porque ela tem um problema com você que não foi resolvido? Então eu, por causa do meu mau testemunho, impedi uma pessoa de se chegar a Cristo. Deus me livre disso. Deus me livre de eu ser um instrumento, um empecilho para que alguém se chegue a Cristo. Como é que eu vou responder diante do Senhor? Simplesmente, às vezes, por uma palavra que eu disse, por uma reação que eu tive, e que eu não tive depois a coragem de ir lá e desfazer. De pelo menos pedir perdão. De pelo menos me colocar lá, numa situação de tentar fazer a minha parte para resolver o problema. Agora, olha como é que o tolo age. Dá uma olhadinha no capítulo 26, verso 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. A figura aqui, a imagem que ele quer criar diante de nós, é uma pessoa que ela está passando, e de repente ela vê uma confusão ali. Ela está passando perto da confusão, no meio da confusão lá. E sabe o que essa pessoa faz? Ela se mete. Perceba a imagem. Essa pessoa que simplesmente está passando no meio da confusão e se mete na confusão, ela não teve tempo para entender realmente o que está acontecendo ali. Ela não sabe dos fatos, ela não averigou, ela não tem a compreensão adequada, mas ela já se meteu na confusão. Ela comprou a briga de outro, sem saber o que realmente aconteceu. Ele diz aqui que essa pessoa é como alguém que pegou um cão pelas orelhas. E aqui o cachorro, não pense que era cachorro de estimação, né? A gente tem os animais domésticos, o cachorrinho lá que a gente cuida e tal. Nesse tempo aqui, o povo não criava cachorro, não. O cachorro era um animal selvagem. Então você imagina um animal que está lá, né, cheio de fúria, e você vai pegar ele pelas orelhas. O que você está fazendo? Você está se colocando numa situação de risco, perigosa. É fácil você ser mordido ali. É difícil sair dessa situação ileso, sem sofrer nenhum dano. Como é que você vai soltar o cachorro e não vai levar uma mordida? E isso tudo é desnecessário. Precisa você estar andando no meio da rua e pegar o cachorro pelas orelhas? Você está andando ali, uma confusão, e você precisa se meter dentro da confusão? Não precisa. Não precisa. Então, cuidado antes de tomar partido e se meter numa confusão que não é sua. A Bíblia nos chama a sermos pacificadores. Se você puder fazer alguma coisa para pacificar, amém. Coisa boa, maravilha. Você vai ser da turma do deixa disso, né? Você entra lá, deixa disso, rapaz. Não. Às vezes ainda você corre o risco de levar uma mãozada, né? Na hora de apartar a briga. Mas o problema é que muitas vezes a gente está querendo ser da turma do aquecimento. Eu cheguei lá, né, tem o pessoal que vai jogar, né, futebol. Aí você é o reserva, pronto, aí está na hora, você vai substituir o fulano, aí pronto, você já vai para o aquecimento, né? Eu vou entrar no lugar do fulano ali, pronto. Você está passando do lado da briga, está a confusão, você já começa a aquecer, ei, peraí, deixa eu entrar no teu lugar. Deixa eu brigar aí por ti, né? Deixa eu entrar nessa confusão. Não seja, porque você vai acabar saindo de lá machucado. Você vai acabar saindo de lá ferido, desnecessariamente, porque não tinha nada a ver com você. Dá uma olhadinha no capítulo 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha aí o que ele está dizendo.
Se você tiver cuidado com suas palavras, você vai estar evitando angústias, prevenindo angústias, sofrimentos. Já diz aquele ditado, boca fechada não entra mosca. Se tiver cuidado com suas palavras, você vai evitar problemas para você. Pense numa coisa ruim. Uma experiência ruim é quando você está numa confusão com alguém. O pós-confusão não resolvida. Saiu dali do meio da confusão e os dois ainda estão brigados, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas a experiência é muito ruim. Você vai ficar com aquele sentimento todo, pensando o tempo todo naquilo, né? Sua cabeça não vai ficar em paz. Você tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, mas é o tempo todo aquilo na sua cabeça, mexendo na sua cabeça. E você pensando, rapaz, eu disse aquilo, eu podia ter dito isso, se eu não tivesse dito isso. Ou pensando, o que essa pessoa vai fazer? Como é que ela vai reagir? E agora? Como é que a gente vai ficar? Né? Como é que vai ficar agora a nossa relação? Eu vou ficar sem falar com ela, vai ficar sem falar comigo? Como é que eu resolvo esse problema? Se você tivesse simplesmente cuidado com suas palavras, não precisava passar por essa situação. Está prevenindo aqui sofrimento, prevenindo angústia na sua alma, prevenindo dor de cabeça. Então, fuja de situações assim. Fuja. Se lembre do que está aí, ó, em Provérbios 17, 14. Olha lá comigo. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. O que ele está dizendo aqui? Começar uma briga, começar uma confusão, é como se você fizesse uma rachadura numa represa. Imagina uma represa. Aqui perto tem um açude ali, né? Imagina lá você abrir uma rachadura no açude. Pronto, você começou a confusão, você abriu a primeira rachadura. Se você não parar logo, não resolver logo o problema, o que vai acontecer? Aquilo tudo vai vir abaixo, aquela água todinha vai vir e você vai ser o primeiro atingido. Aquilo tudo vai despejar e vai destruir você mesmo. Que a gente tem que ter cuidado com nossas palavras, porque elas podem trazer destruição para a nossa vida. É o que o texto está dizendo para nós aqui. Então, pare enquanto é tempo. Porque se aumentar, você pode ser destruído. Olha Provérbios 18, 7. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Olha o 12, 13, capítulo 12, verso 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. O que ele está dizendo? Suas palavras podem ser uma armadilha para você mesmo, para destruir você mesmo, desgraça para você mesmo. Então, pare enquanto é tempo. E não só pare, faça as pazes, resolva aquilo. Se desculpe logo se necessário for, mas não leve adiante, porque o prejudicado pode ser você no final das contas. Ok. O que a gente aprende com tudo isso que nós vimos aqui? Primeira coisa. Quantos prejuízos nós trazemos para nós mesmos por causa de palavras irrefletidas? Palavra que a gente disse no momento errado, na hora errada. Quantas amizades às vezes são desfeitas por causa de palavras erradas? Quantos relacionamentos são desfeitos, namoro, casamento até, simplesmente porque a pessoa começou a usar mal as suas palavras e tornou o relacionamento ali, criou uma ferida, criou ali um problema que não pode resolver. Pessoas que não podem andar em determinados ambientes por causa de palavras ditas. Eu falei isso, criei a confusão com fulano, a gente não resolveu, agora não posso mais andar ali, não posso mais passar por ali. Se eu entrar na pizzaria e estiver lá, eu vou embora. Eu não fico ali. Olha o que a gente vai se privando, simplesmente por causa de palavras ditas irrefletidamente. Pessoas que têm uma consciência, às vezes ela até consegue esquecer durante um tempinho, mas depois vem lá a consciência, ó, apertando ela, espezinhando ela, cutucando ela. Por quê? Por causa de palavras ditas irrefletidamente, problemas criados para si mesmo e que não foram resolvidos. Que parecem que foram deixados lá no passado, mas de vez em quando eles aparecem de novo ali para atormentar. Atormentar. Não queira isso para a sua vida. Não queira isso.
Segure as suas palavras. Segure a sua língua. Pense antes de falar. Mas você pode dizer assim, pastor, mas agora é tarde demais. Eu já falei. O problema já chegou, eu não resolvi. E eu já estou nessa situação, e agora? Não é tarde demais. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Deus, Ele sempre pode restaurar. Deus sempre pode consertar aquilo que foi quebrado, aquilo que aparentemente não tem solução. Você não teve coragem de ir lá e dizer o que você não devia dizer? Tenha coragem agora de ir lá e fazer a sua parte. As pessoas, elas muitas vezes se orgulham, né? Não, quando eu quero dizer uma coisa, eu vou lá e eu digo mesmo. Mas quando é na hora de se arrepender, ir lá e pedir perdão, aí não tem a mesma coragem. Tenha essa coragem. Faça a sua parte e deixe o resto com Deus. Eu briguei com alguém, eu tive um conflito com alguém, eu usei mal as minhas palavras, eu estava até com a razão, a pessoa que fez lá alguma coisa contra mim. E quando foi o outro que fez alguma coisa contra você, o outro que pecou contra você, o que é que Jesus disse? Se o teu irmão peca contra ti, vai ter com ele. Você também tem que ir atrás de resolver o problema. Vai. Porque se ele não vier, se ele vier é uma coisa maravilhosa, mais fácil fazer as pazes. E se ele não vier? Você vai para fazer a sua parte. Sua parte. Por quê? Porque aí você chega, você pede perdão, você diz, olha, aconteceu aquilo entre nós e ficou uma situação muito ruim e eu não queria que isso tivesse acontecido. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria dito aquelas palavras. Me perdoe. Me perdoe. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não queria que a gente tivesse continuado aquele conflito. Me perdoe. Se a pessoa não quiser lhe perdoar, é entre ela e Deus. Você fez a sua parte. Você está livre do fardo. Você pode recuperar a sua paz de consciência. E aí, seja lá onde você estiver, se alguém levantar aquele assunto, ressuscitar aquela questão, ei, não foi com você que aconteceu aquilo lá e tal, o que você pode dizer? Foi comigo, mas eu fiz a minha parte. Eu fui lá, eu me humilhei, eu pedi perdão para a pessoa, tentei resolver. Eu botei uma pedra na história. Se ela não quer colocar, se essa pessoa não quer fazer isso, aí é entre ela e Deus, mas eu já fiz a minha parte. Pergunte lá para ela se eu não fui falar com ela. Você fez a sua parte. Tinha um irmão que foi congregar na igreja que eu era, e quando chegou lá, ele veio com um conflito que ele tinha tido numa outra igreja. Aí, na época, eu não era o pastor da igreja, eu era auxiliar do pastor. O pastor chegou para ele e disse assim, meu irmão, você tem que resolver isso daí. Porque se você deixa pendências para trás, mais cedo ou mais tarde, essas pendências elas vêm atrás de você. Elas aparecem para lhe prejudicar. E você tem que manter o seu testemunho. Então você tem que voltar lá e pedir perdão e resolver a situação. Ah, pastor, mas quando eu chegar lá, quando eu for falar, eles vão brigar, eles vão fazer isso, vão falar aquilo. Irmão, não interessa. Você vai para lá e você faz a sua parte. Se eles quiserem levantar, olha, mais você isso, mais você aquilo, você diz só assim, irmãos, é para isso que eu estou aqui, é para pedir perdão mesmo, é para a gente resolver a situação. E o irmão foi, né? Oh, como é ruim fazer esse caminho, né? Esse trajeto. Então o irmão foi lá pesado, né? Cheio de má disposição para ir resolver. Mas o irmão voltou tão leve, voltou assim quase chorando, pastor, que coisa maravilhosa. Eu cheguei lá e eu falei, e os irmãos, assim, a gente resolveu a situação, graças a Deus por isso. Se não tivesse feito esse caminho de volta, fazer a sua parte, a pessoa ia passar ano após ano, carregando aquele fardo, não podia se encontrar com os irmãos, não podia passar na frente dos irmãos. Então faça a sua parte. Se o outro vai fazer a dele ou não, é entre ele e Deus. E por fim, Deus nos fez capazes de nos comunicar com palavras. Deus nos fez esses seres capazes de emitir palavras, usar palavras. Na verdade, o próprio Deus se revelou a nós através de palavras, através da sua palavra escrita, que nós temos aqui, e através do verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, o seu Filho Jesus Cristo. Então Ele quer que nós usemos palavras, só que Ele quer que você use agora palavras que edificam, palavras que confortam, palavras que consolam, palavras que corrigem, e que ajudam a endireitar aquele que estava desencaminhado.
Sabe, Jesus, ele foi para aquela cruz e ele morreu por mim. Ele entregou a vida por mim. Ele pegou o pecado que era meu, colocou sobre ele. E ele pegou a justiça dele e me vestiu com suas vestes de justiça. De modo que o Pai olhou para mim por causa do que Jesus fez por mim e disse: você não deve mais nada, meu filho, porque o meu filho morreu e pagou toda a sua dívida. Então venha, você agora é meu filho também. Se ele fez tudo isso por mim, por que eu tenho que achar que é difícil demais, que é pesado demais, que é um fardo? Usar as minhas palavras para buscar reconciliação, usar as minhas palavras para buscar apresentar esse Jesus aos outros, ao invés de ser uma pedra de tropeço para que as pessoas conheçam Jesus, usar as minhas palavras para anunciar esse Jesus que morreu por mim e me pegou todo sujo, enlameado no meu pecado, e me fez uma nova criatura, que não é perfeita, mas que está lutando contra o pecado, querendo viver uma vida diferente. E agora eu posso anunciar que aquilo que Ele fez em mim, Ele pode fazer em você também, Ele pode fazer no outro também. Então use as suas palavras para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para construir, edificar, corrigir, ajustar e fazê-lo conhecido e adorado.